Vem Jesus, eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver. Shalom, pastora Vanilda, seja bem-vinda. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz, me refaz. Me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Cante mais forte, me refaz. Me refaz. Oh, me refaz. Eu quero ser como tu és. Já já eu começo, 8 horas. Me ensina a ser, Jesus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me, quebra-me quantas vezes quiser. Oh, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como tu. Me refaz, me refaz. Oh, me refaz, me refaz, me refaz. Oh, eu quero ser. Paixão, seja bem-vindo. Você puder, declara ainda que doa. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu. Declara ainda. Ainda que dor. Vai gerando marcos que teve o poder. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Boa noite, Heloísa, seja bem-vinda. Eu largo meu eu. Já já eu começo. Me ensina a ser. Me refaz.
como. Quebra minha vida. E faça. Oh, eu quero ser um vaso novo. Já vou começar, tá? Tem um louvor terminando aqui, eu já inicio. Como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Michele, boa noite, a paz, seja bem-vinda. Tu és, e eu vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida, e faça. Eu quero ser. Vivi, boa noite, Shalom, seja bem-vinda. Eu quero ser. Senhor, eu quero ser, Senhor, minha paz. Leiliane, boa noite, Shalom, seja bem-vinda. Jesus, eu quero ser, Senhor, me ensina. Já vou começar, já tá acabando o louvor, eu já começo, tá bom? Ainda que eu largo meu erro mais uma vez. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Aleluia. Aleluia. Boa noite, a paz, Shalom para todos vocês que estão aqui, vocês que ainda vão entrar, vocês que vão estar assistindo em outro momento. É um prazer estar recebendo vocês aqui essa noite. Elane, Shalom, seja bem-vinda. Então, hoje eu iniciei, com esse louvor aqui que toca no mais profundo do nosso ser. O que você está disposto para abandonar? Você está disposto a abandonar o seu eu para viver os projetos e os planos que Deus tem para você viver? Até que ponto que você tem coragem de ir por Jesus, por amor a Jesus? Até que ponto você está disposto a pagar um preço para viver tudo aquilo que o Senhor projetou para sua vida? Até que ponto você está disposto a negar a si próprio para passar a viver tudo aquilo que o Senhor designar para você viver? Eu inicio com esses questionamentos para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos todos aqui nessa terra no mesmo barco. Porém, tem aqueles que decidem permanecer no barco e tem aqueles que decidem pular do barco, rumo à salvação. Amém? Vou iniciar agora neste momento fazendo oração, consagrando essa live, consagrando a vida de todo aquele que aqui entrado, de vocês que aqui estão, consagrando a minha vida, para que nada venha bloquear a mensagem que o Senhor tem para entregar para a minha e para a sua vida essa noite. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, Pai, é no nome do Teu Filho Jesus, meu Deus, que a partir deste momento eu entro em consagração. Eu consagro este aparelho de telefone, eu consagro essa rede de internet, consagro a rede de energia. Pai, eu consagro a vida de todos que aqui estão e daqueles que ainda hão de entrar.
Eu consagro a minha vida, eu consagro a minha boca, a minha garganta, a minha voz, os meus olhos, os meus ouvidos. Que a partir deste momento, Pai, eu seja uma só com o Senhor. E a partir deste momento que o Senhor possa estar me usando, porque eu me coloco único e exclusivo como instrumento e como ferramenta para ser usada em tuas mãos. Pai, eu apresento a palavra que eu trouxe essa noite para estar ministrando, Pai, ao coração dos teus filhos, ao coração daqueles que vão parar ainda para estarem aqui, Pai, alimentando dessa palavra, que é a palavra viva, a palavra eficaz, é a palavra da verdade que traz a revelação, Pai. E no nome de Jesus que eu declaro este tempo agora, Pai, consagrado inteiramente para exaltação e engrandecimento do teu nome, porque tu és digno de louvor, de honra e de glória. É tudo para ti, Senhor, é tudo sobre o Senhor, sempre foi sobre o Senhor, Pai. E é no nome de Jesus, meu Deus, que eu apresento a vida de todo aquele, Pai, que vai passar por essa live, que vai assistir fora do ao vivo. É no nome de Jesus que eu declaro a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do Senhor seja resplandecida através da sua vida e que você desfrute deste bem maior que o Senhor constituiu na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Amém? Boa noite, Tamir, Shalom, boa noite, Luan, seja bem-vindo, paz. Então vamos dar início. Hoje o Senhor me direcionou a estar trazendo uma palavra antes de eu entrar no assunto dos dons, que está lá em Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 4, do versículo 1 ao versículo 4. A palavra fala assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro que se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, aleluia, glória a Deus por essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, é uma palavra que traz um sacudimento para a minha vida e para a sua, traz uma exortação, mas também uma direção para as nossas vidas, para que nós possamos conhecer mais quem é o oleiro, quem é o Senhor das nossas vidas. Nesse tempo aqui, Jeremias, o profeta Jeremias, ele estava levando uma direção da parte do Senhor, porque o povo de Israel estava em desobediência. E Deus mandou ele para liberar essa palavra de exortação, mas também uma palavra de amor, de oportunidade, para que aquele povo viesse a mudar os caminhos aos quais eles estavam traçando, mudar o posicionamento, para que eles pudessem converter os seus passos. E Jeremias foi lá e entregou com excelência tudo aquilo que o Senhor designou. E muitas das vezes o Senhor quer que eu e quer que você também faça isso. Hoje eu estou aqui na posição também de ministro do Evangelho, trazendo essa palavra diretamente para o seu coração. Se você tiver com o coração e com a mente aberta para receber, você vai receber algo da parte do Senhor. Amém? O processo para a formação de um vaso. Eu vou trazer no sentido figurado de como é realmente. Algum de vocês aqui já participaram ou já foram em alguma olaria? Shalom, Firley, seja bem-vinda. Em uma olaria de tijolos ou em uma olaria de cerâmica, que conhece também por cerâmica. Então, lá nessa olaria é passado todo um processo. Se algum dia você tiver a oportunidade, se ainda não foi, tiver a oportunidade de conhecer, vá. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através daquele processo. Porque eu já fui, eu já vi, e é tremendo o processo para chegar no final da criação. Que seja de tijolos, que seja de vasos, que seja de vasilhas, mas é uma arte que vai parar na mão do oleiro. E para essa arte chegar naquele ponto que você vai lá na loja para comprar, ela passa por um processo. Primeiro, o oleiro ele tem que passar por um processo de escolha, ele tem que escolher o barro que ele vai usar. Ele tem que ir no lugar onde que tem mangue, onde tem aquelas argilas, para coletar aquele barro. E trazendo para o sentido da minha e da sua vida, eu não sei se em algum momento você já foi alcançado pelo poder e pelo toque, pelo amor de Jesus. Ele também foi ao nosso encontro, ele também foi a nossa captura, a nossa procura. Nós éramos esse barro que estávamos lá no meio da lama.
E ele conseguiu enxergar um potencial em mim e em você. E decidiu estar indo ali para coletar aquele barro bruto que estava ali no meio da lama, cheio de pedra, cheio de cisco, de raízes, de matos. Então o oleiro é o primeiro passo que ele faz, ele chega ali, ele dá um jeito de escoar, de tirar aquela lama que está por cima, para ele começar a cavar. Para ele começar a cavar, para ele estar recolhendo aquele barro que ele decidiu usar e transformar numa arte linda, que sou eu e que é você. Então ele pega esse barro e a primeira coisa que ele faz, ele leva o barro para passar por uma purificação. Ele passou pelo propósito da escolha do barro, depois ele passa por uma purificação. Como que é esse processo de purificação? Ele pega aquele barro e começa a pegar. Ele começa a filtrar, tirar pedra, tirar todos os ciscos, todos os lixos, todas as raízes. Esse barro sou eu e é você quando nós chegamos diante do oleiro, diante de Jesus. Quando ele nos encontra, como nós estávamos uma vez perdidos lá no mundo, ele coloca a mão dele e começa a tratar conosco, começa a nos limpar. E começa a arrancar tudo aquilo que não presta. Porque nós precisamos passar por este processo de purificação nas mãos dele. E cada pedra que ele arranca, cada cisco, cada lixinho, cada raiz que ele vai arrancando, causa dor em nós. É o processo quando a gente chega diante do Pai e a gente declara Jesus como o único, suficiente, Salvador da nossa vida. E a gente acha, agora eu vou viver num mar de rosas. Não é bem assim que acontece, porque nós viemos como nós estávamos do mundo. Mas quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama a permanecer como nós viemos, como nós chegamos. Boa noite, Nayara Paz, seja bem-vinda. Então ele nos chama a ter uma mudança de vida e ele começa a fazer aquele tratamento e ele começa a pegar aquele barro na mão dele e começa a tirar todas as pedras, todos os entulhos, tudo aquilo que trouxe maldição para a nossa vida, tudo aquilo que trouxe tristeza, que trouxe enfermidade, que trouxe doença, que trouxe perdição, todo pecado, toda contaminação que o mundo lá fora depositou no meu e no seu coração, trazendo muitas frustrações, falta de perdão, o orgulho. Eu não sei qual é a condição que você se encontra neste momento. Eu não sei se você já teve um encontro genuíno com Jesus. Se você não teve, deixa ele te encontrar. E a hora que você encontrar essa mão estendida, não seja tardio em agarrar a oportunidade que o Senhor dá de estar te colhendo no meio do lamaçal. E para nós que já passamos, nós temos que nos deixar ser tratados por esse oleiro. Porque ele quer nos purificar, ele quer nos limpar, ele quer nos restaurar, tirar tudo aquilo, toda a contaminação que o mundo causou em nós, trazendo dor, dano emocional, trazendo muitos prejuízos. Nós temos que deixar esse oleiro cuidar de nós. Aí o próximo processo, Paz, irmão Júnior Carlos, seja bem-vindo. Então o próximo processo, aquele barro, ele às vezes ele já passou, ele deu uma secada, né? E ele tá ali rachado, tá todo bagunçado. E o oleiro precisa de fazer algo para poder começar a tratar aquele barro, para ele poder manusear, para ele poder usar ele como lhe apraz. O que ele começa a fazer? Ele começa a umedecer aquele barro, ele começa a jogar água naquele barro. E essa água, essa noite, está representando o Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor começa a derramar o Espírito Santo em nós, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa dureza de coração, para a gente passar por um processo de transformação. Essa água representa isso. Então, ele começa a reparar tudo aquilo que passou aquele período de ressecamento, que começa a dar aquela rachadura, começa a rachar aquele barro. Se você já foi numa olaria, você sabe do que eu tô falando. Começa a dar aquele pedregulho, aquelas, assim, como que eu vou explicar? Aqueles pedaços, torrões é a palavra, torrões de barro, e eles estão todos rachados ali, ressequidos. Aquilo ali somos nós, depois que nós passamos assim por um processo de retira de mato, retira de impurificação. Então, neste momento, quando a gente está passando por isso, o oleiro começa a umedecer para ele começar a nos amassar.
e ele começa a nos amassar. Sabe quando a gente começa a passar por prova, começa a passar por transformação, e a gente começa a falar assim, o diabo tá entrando na minha vida, o diabo tá fazendo isso. Gente, nem sempre é o diabo. Muitas das vezes é o próprio Deus que está nos tratando. Ele está permitindo que a gente passe por um processo de tratamento, de limpeza, de purificação. E ele está nos manuseando. Nós estamos na mão do oleiro. Ele começa a nos tratar. Ele começa a nos amassar. E aquelas pessoas mais primitivas, eles começam a pisar no barro. Tem pessoas que, com linguajar mais antigos, eles falam machucar o barro. Cada pisadura que eles vão pisando, eles falam machucar o barro. Tem pessoas que batem um pau no barro. Tem pessoas que vai batendo o barro também, a argila. É um processo doloroso para aquele barro. Mas é necessário, sabe por quê? Porque ele vem com muitas misturas, com muitos tipos de barro. Ele vem acinzentado, ele vem com alguns rajos amarelos, alguns rajos vermelhos. Então é preciso essa mistura para que fique homogêneo, maleável, de lidar, de tratar. E é assim que o Senhor faz comigo, faz com você e faz com aquele que ainda não conheceu. Mas é por quê? Porque ele precisa ter uma matéria-prima maleável, que ele possa colocar ele no eixo que ele quer colocar. E essa é a minha e essa é a sua vida. E depois disso, vem muitas provas, né? Vem provas às vezes financeiras, sentimental, na saúde, espiritual. Mas nós temos que resistir a esse processo. Porque nada mais é do que consequência dos nossos maus passos, das nossas escolhas, enquanto nós estávamos na lama, enquanto nós estávamos na sujeira, deitando e rolando no lixo. Essa é a verdade. Vamos ser sinceros e claros ao falar, né? E reconhecer. E depois desse processo, o oleiro, ele pega o barro e leva ele para um período de curtição. O barro, ele é esquecido dentro de uma lona preta. É aquele período que você entrou, você converteu, você está passando luta, aí de repente você fala assim, eu tô sozinho. Muitas das vezes você queria uma pessoa para orar por você, você liga para um, não pode, liga para outro, não tá, procura outro, não tem jeito. Daiane, seja bem-vinda, paz. É aquele processo que você passa, que você procura alguém para você compartilhar os seus problemas, as suas dores, aquilo que está te afligindo, e você às vezes não consegue encontrar. É aquele processo que você pensa, pronto, Deus esqueceu de mim. Eu tô sozinho, não vem ninguém aqui na minha casa me fazer uma visita. Rogério, boa noite, a paz, seja bem-vindo. É aquele período que você fala assim, nossa, eu tô sozinho, eu fui abandonado. Cadê os irmãos? Cadê aquelas pessoas que me abraçaram tanto? Agora eu tô sozinho, ninguém mais vem aqui me ver, ninguém mais me faz uma visita, ninguém nem sequer me liga para saber como que eu tô. E você pensa, eu tô sozinha. Não, mas você não tá sozinho. Você não está sozinho. Porque você está passando por esse período, o barro ele passa por esse período de curtição, que ele está dentro, debaixo dessa lona preta ali, mas o oleiro está todo o tempo vigiando ele. Realmente, tá, amigos, o processo dói, mas vale a pena e vale muito a pena. Leidiane, seja bem-vinda, paz. Então, é aquele processo que você passa de solidão, sabe para quê? É para você esvaziar de você mesmo. É para você rever tudo aquilo que você colocou na sua vida, que não te trouxe benefício, que não te trouxe salvação, que não te trouxe paz. E entender que o processo é doloroso, mas é o processo de purificação, é o processo de restauração, é o processo de renascimento que o Senhor abre como oportunidade para mim e para a sua vida. É esse o processo. E aqui, aí vem, Deus, ele fica conosco no tratamento. Ele não nos deixa só. Na hora certa, porque tem a hora certa, ele vem e nos tira de lá, daquele lugar, para manusear mais uma vez. E ele jamais ele me esqueceu, jamais ele te esqueceu. Aí depois vem um outro processo. O barro, ele é colocado na roda. Aí nesse ponto, o barro, ele já está maleável, ele já está umedecido, ele já descansou, ele já passou por aquele processo todo. Aí o oleiro decide pegar aquele barro para começar a manusear aquela matéria para transformar ele num lindo vaso para ter utilidade para o reino de Deus. É a hora que ele pega o barro e ele joga em cima da roda. E a roda começa a rodar. E naquele processo, o oleiro começa a manusear.
e começa a manusear. Aí ele pensa que não tá bom, vai lá e pega mais um pouquinho de água e joga em cima. Espírito Santo. E joga mais. E vai manuseando, e vai manuseando. Aí ele começa a moldar. Aí ele começa a moldar no formato que ele quer. Do jeito que ele quer. Porque o oleiro, ele é o dono do vaso. Ele faz como ele bem quer. E ele começa a criar, a modelar. Tem uns que ele faz um vaso menor, tem outro que ele faz um vaso maior. Tem uns que ele faz um vaso mais adornado, outro ele faz um vaso liso. E nesse processo que ele tá ali mexendo, se aparecer mais algum cisquinho, ele vai ali e tira e arranca. E muitas das vezes, quando o oleiro tá manuseando esse barro, pode ser que aquela matéria, pode ser que ela dobre e quebra. O que ele faz? Ele pega aquele barro e joga a massa de uma mão para outra, tirando toda a bolha para não dar o ar. Sabe como que é isso? Quando ele começa a manusear e começa a nos moldar, e a gente, em algum momento, a gente começa a murmurar, a gente começa a paralisar, a gente começa a não querer mais passar pelo processo, e a gente acaba desandando no processo de modelação das mãos do oleiro. Só que aí quando a gente percebe o que está acontecendo e ele te chama novamente, você decide, opta, passar mais uma vez pelas mãos do oleiro, ele pega aquele barro e ele amassa e começa a modelar totalmente, novamente, de novo, começa a iniciar o processo do início, novamente, naquela modelação, e ele começa a bater para tirar as bolhas, ares. Sabe o que é isso? Quando você está no início da caminhada e quando você está caminhando e você começa a dar ouvido para as coisas externas, ou o inimigo soprando na sua mente traz o desânimo e você começa a querer se contaminar com o que está vindo de fora para dentro. Aí ele tem que bater esse barro novamente, esmagar para tirar aquelas bolhas. Sabe por quê? Porque se ficar uma bolha, se ficar uma pedrinha, se ficar uma raiz, principalmente uma raiz, eu não sei qual é a raiz que você carrega, se ficar uma raiz de amargura, uma raiz de falta de perdão, quando você passar por um processo de queima de 800 graus, essa raiz vai pegar fogo e o lugar que aquela raiz queimar vai abrir uma rachadura no vaso. Por isso que ele faz essa limpeza. Patrícia, seja bem-vinda, amada. A paz. Então, ele tem que passar por esse processo, e ele passa por aquele processo de remodelação. E esse processo ele é necessário para a minha e para a sua vida. E aí ele começa a manusear novamente, vai tirando tudo aquilo que entrou, que tentou contaminar a minha vida e a sua, e até ele ficar novamente homogêneo, e ele falar, não, agora tá bom. Aí ele joga novamente na roda e começa o processo de novo de remodelação, jogando mais água, que é o Espírito Santo, e começa a moldar e fazer o vaso como ele bem quer. Esse é um processo doloroso, mas é um processo que é preciso para a minha e para a sua vida. E depois que você passa por esse processo que o Senhor foi lá, Luci, seja bem-vinda. Eu vou falar Luci, para não falar errado, tá? Lucinete, né, que tá aqui. Seja bem-vinda, paz. Então aqui, esse processo, depois que ele passa por este processo de remodelação, se o vaso estiver quebrado na mão dele e ele faz novamente, aí vem passar pelo outro processo, o processo da secagem. Ele faz o vaso tá ali pronto, bonito, do jeitinho que ele quis. Aí o que ele faz? Ele coloca o vaso nas prateleiras para secar. Tem vaso que fica lá em cima, tem vaso que fica no meio, tem vaso que fica aqui nessa altura, tem vaso que fica lá embaixo. Aí é aquela hora que você já pensa assim, nossa, eu já sei de tudo, eu tô ótima, eu já conheço a palavra, eu já tô querendo pregar, já tô querendo orar por pessoas, eu já tô podendo andar sozinha. Você pensa, eu tô pronta, eu já tô prontinha, eu tô modelada. Mas não, o oleiro ele sabe exatamente o momento que ele vai te pegar e vai te colocar na prova, porque ele tem que te levar pro forno. Porque se você não passar pelo processo de queima, você não fica firme, porque esse barro, por mais que ele esteja seco, por mais que ele esteja ali, que ele passou por esse período de secagem, ele quebra fácil. Qualquer pancadinha ele quebra. E para ele criar resistência, ele tem que passar pelo fogo, ele tem que passar por essa prova de fogo. Então, é o período que o Senhor pega e começa a nos provar. É nessa hora da prova, que nós vamos ser aprovados ou reprovados. É a hora que muitos decidem desistir. É a hora que muitos decidem olhar para trás e tornar o vômito. É a hora que muitos saem da presença, porque não suporta
passar pela prova do fogo. E eu espero de verdade que essa palavra esteja entrando em você e esteja causando uma revolução dentro de você, assim como ela causou em mim. Porque a palavra ela tem que causar algo em mim primeiro, para depois eu ter que trazer para cá. Porque a palavra de Deus ela é uma palavra, uma espada de 2 gumes. Ela corta para cá e ela corta para lá. Entende? Essa palavra é uma palavra que ela mexeu muito comigo no meu caminhar, da minha conversão, no decorrer do tempo. E é onde que eu fui falando, Deus, eu tenho que suportar o processo, eu tenho que suportar esse fogo, eu tenho que suportar essas provas. A coisa pior que existe é quando a gente entende que a gente está passando por uma prova e a gente descobre quando a gente é reprovado. A coisa maravilhosa que tem é quando a gente é aprovado, a gente fala, nossa, eu suportei, eu permaneci, eu continuei de pé, doendo, chorando, mas eu permaneci de pé. Quando a gente reconhece que a gente não está passando sozinho, porque o Senhor está conosco. Quando falta provisão, o Senhor envia provisão de onde a gente menos espera. É o momento da prova. E é o momento que eu falo que nós devemos suportar. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e que você tenha entendido o que o Senhor quis falar essa noite. Amém? Se você tiver um interesse, procura alguns vídeos de processos de fazer um barro, mas assista esse vídeo com um olhar espiritual, imaginando que aquele barro é você. Amém? Porque eu olhei aquele barro e eu imaginei eu sendo aquele barro, sendo manuseada nas mãos do meu Senhor Jesus. Amém? Então, como prometido, hoje, para estar selando, né, essa passagem das armas espirituais, hoje eu trouxe a respeito dos dons espirituais, que é algo que é um assunto que muita gente ama, eu principalmente eu amo muito, e eu vou estar trazendo para você, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu vou estar fazendo leitura aqui, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Presta bem atenção na palavra. Eu não posso estar parando em algum momento para estar falando, né? Para estar discutindo e falando alguma coisa a respeito. Aqui, ó, fala assim, ó. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. O que está falando aqui? É o nosso tempo da ignorância, o tempo que nós ainda não tínhamos conhecido a verdade. E para aquele que ainda não conheceu essa verdade que eu estou falando aqui, e se você vier a assistir essa live, essa verdade consiste no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que confronta. O ministério que eu levantei é Libertos pela Verdade. Sabe aquela verdade que você nunca procurou saber por que você viveu debaixo de tradição, você viveu debaixo de alguns ensinamentos e nunca foi atrás para perguntar de onde vieram? Então, é essa verdade que confronta, é essa verdade que liberta. Porque o dia que eu me senti incomodada e eu fui atrás para entender que tradições que eram essas que foram implantadas em mim e ver a origem de onde veio, foi aonde eu fui descobrindo que eram tradições pagãs, foi aonde que eu fui descobrindo o que era o real sentido da idolatria. É o que está falando aqui, ó, ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, é tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus, tá, irmãos? Não é só a imagem de escultura, não. É tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus se torna um ídolo para nossas vidas. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Só para deixar bem claro aqui. No versículo 3 fala assim, ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, porque é o Espírito Santo que nos convence, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo para todos os dons e para todos nós. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tem vários ministérios, mas o nosso Senhor é um só e o Espírito Santo é um só. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que foi útil. O Senhor nos olha nesse processo que eu falei aqui agora, do vaso, e Ele sabia exatamente onde, como e quando Ele vai usar esse vaso. Não significa que Ele acabou de passar pela prova que Ele já vai pegar e vai usar, não. Ele vai usar a hora que Ele vê que o vaso está pronto para ser usado, porque Ele não quer perder ninguém. Amém? Aí lá no 8 fala assim, ó, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Essa palavra é poderosa. Está entendendo a importância de ler Bíblia, a importância de parar e entender o que a palavra está ministrando sobre as nossas vidas? O que a gente entendeu aqui? Que todos esses dons têm dono, esses dons são de Deus, mas são manifestos através de quem? Do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito do Deus vivo. É Ele que decide para quem Ele vai entregar. Está disponível para todos. Está disponível para todos. Aqueles que quiserem, que sentirem a vontade, e o Senhor sondar você e ver que você realmente quer algo com Ele, e você está disposto a pagar um preço, Ele entrega para aquele que quiser. Está disponível para todos. Amém? Mas nós temos que querer, e nós temos que querer pagar o preço também. Não é de qualquer maneira, não. Porque as coisas de Deus, o reino de Deus, ele é com ordem e decência, não é de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer de conta que eu oro, vou fazer de conta que eu jejuo, vou fazer de conta que eu leio Bíblia. Ah, então eu vou receber do mesmo jeito? Não é bem assim que as coisas funcionam. Amém? Então aqui, ó. A fonte dos dons espirituais é o Espírito Santo. Ou seja, quem concede, ativa esses dons é o próprio Espírito Santo de Deus. Esses dons vêm do Espírito Santo. Amém? Os dons é para todos que desejam, mas tem pessoas que já nascem com dons, tem pessoas que nascem com os dons, tem pessoas que nascem com visão aberta, tem pessoas que nascem com a sensibilidade aguçada, tem pessoas que já nascem profetizando, crianças às vezes falam algo, aí de repente você vê, vai e acontece. Tem pessoas que têm sonhos proféticos, crianças. Então tem pessoas que nascem sim com dons, porém o inimigo percebe aquilo e começa a agir para pegar aquilo, para usar aquilo em favor do inferno, em favor do reino dele. É por isso que muitas pessoas pensam assim, nossa, mas realmente ali a pessoa tem um dom mesmo e tal. Não, ela nasceu com dom, Deus deu sim, mas só que o inimigo vai lá e pega se a pessoa não estiver ligada e se ela não tiver uma estrutura e alguém para direcionar nos caminhos de Deus. Primeiro passo para acessar algo é estudar e buscar. Nós temos que entender que dons são esses, para que ele serve e para que eu quero ele. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que saber esse mecanismo de tudo como que funciona, né? E os requisitos para acessar esses dons? Nós precisamos estudar e entender como esses dons funcionam, como eu falei anteriormente. Deus quer saber se nós estamos realmente dispostos a pagar esse preço, porque Ele exige de nós um preço a ser pago. Um preço de quê? De renúncia, um preço de quê? De santidade, um preço de quê? De oração, um preço de jejum, um preço de testemunho. Volta e volta na mesma coisa. Posicionamento, conversão genuína, bom testemunho. Nós necessitamos, para estar usando esses dons, nós necessitamos passar por isso. E um dos dons assim que é mais necessário para a área de libertação, que foi o intuito que eu trouxe aqui, é o dom de discernimento de espíritos. Por quê? Porque nós precisamos discernir, como eu falei nas lives anteriores, nós precisamos discernir o ambiente, nós precisamos discernir cheiros, nós precisamos discernir barulhos, nós precisamos discernir às vezes visões, sentimentos. Nós precisamos ter esse discernimento. Que tipo de espírito está atuando ali no ambiente? Quando você chega no local, o ambiente está pesado, carregado.
Se você tiver o discernimento de espíritos, você vai entender, opa, tem algo errado aqui neste lugar. Você já vai começar a orar, você já vai começar a batalhar em guerra em espírito. Mas para você atingir, esse é um dos dons que mais exige jejum. Aí tem alguém que fala assim, nossa, mas que loucura é essa de fazer jejum de 40, de 50, de 60, de 70 dias no líquido, ou que seja com uma refeição por dia? Não, isso aí já virou fanatismo. É porque eles não entendem o que é que está por trás e o preço que tem que ser pago, e também não tem coragem de pagar o preço que tem alguém pagando e ainda critica quem está fazendo. Porque quem entendeu como que realmente os dons são manifestos através da vida do cristão, daquele que quer algo, compromisso com Deus, que quer ser usado nas mãos do oleiro, ministerialmente falando, ele entende que ele tem que pagar um preço. Não pode ser de qualquer maneira. Ele tem que converter a vida, ele tem que mudar o posicionamento, ele tem que mudar as falácias, tem que vigiar nos pensamentos, tem que vigiar na língua, tem que vigiar nas atitudes, tem que vigiar nos testemunhos. A porta é estreita, tá, irmãos? A porta do céu não foi reformada, não enlargueceu, a porta é estreita. Só que depois nós temos algo maravilhoso atrás dessa porta, nos aguardando, para todo aquele que venceu o processo e passar pela prova de fogo. Amém? É assim, a graça do Senhor nos basta. A nossa salvação só vem pela graça. Mas nós aqui, enquanto cristãos, aqui nessa terra, e que se a gente se disponibiliza a fazer algo para a obra de Deus, nós temos que pagar um preço. A verdade é essa. Porque como que eu vou colocar a mão numa pessoa, vou expulsar um demônio, se eu tiver com a vida cheia de brecha, cheia de legalidade? Não tem como, não dá. Então nós temos que ter um posicionamento. Então agora eu vou falar a respeito dos 9 dons. Os dons, eles são classificados. Eles são divididos. Esses dons que eu li aqui nessa passagem, eles são classificados. Os dons vocais ou os dons por inspiração do Espírito Santo. Esses dons, eles estão relacionados nos dons de variedade de línguas, o dom de interpretação de língua e também os dons de discernimento dos espíritos, que eu falei, né, inicialmente. Então, para mim entender o que são esses dons vocais, eu vou ler aqui para ficar mais bacaninha para o entendimento. Eles estão unidos ao profético, esses dons vocais, e a trazer uma mensagem direta da parte de Deus. Vão anunciar a vontade de Deus no âmbito profético em passado, presente e futuro. Quanto mais você orar por pessoas, quanto mais você exercitar o dom de amor ao próximo, de estar orando por pessoas, mais esses dons vão ficando aguçados em você. O dom de variedade de língua. Na semana passada eu trouxe a palavra referente aos tipos de oração, não foi? E um tipo de oração eu trouxe falando da oração de línguas. Tem aquela oração que você é batizado com o Espírito Santo, que é aquela oração silabálica, que você fala algumas sílabas só. E tem aquela oração que de repente você é tomado e você começa a falar em outras línguas, pode ser de idioma ou em outros dialetos diferenciados que você nunca falou. Esses são o dom de variação de línguas. Por quê? De variedade de línguas. É o dom que é levantado numa igreja em profecia e logo levanta outra pessoa para estar interpretando o que está sendo dito, qual é a mensagem que está sendo falada dentro da igreja, qual é a mensagem que Deus está designando para ser enviada para aquela igreja naquele momento. Eu acredito que muitos de vocês podem já ter visto. Mas a pessoa que ela tem esse dom de variedade de línguas, às vezes também ela também pode carregar o dom da interpretação de línguas. Às vezes a mesma pessoa que é levantada em profecia e ela começa a orar em línguas e de repente ela começa a traduzir o que ela mesma está orando, ela está se movendo nos 3 dons, no dom de profecia, no dom de interpretação e no dom de variedade de línguas. Ela fala variedade de línguas, ela mesma interpreta e ela está ali profetizando sobre a igreja. É uma pessoa que ela já foi ativada nesses 3 dons vocais, nesses 3 dons de inspirações do Espírito Santo. Tá dando para entender o quanto que é assim sobrenatural esses poderes, esses dons que o Senhor nos concede? O dom de interpretação de língua foi o que eu já falei aqui, né? Quando alguém interpreta o que está sendo revelado dentro de uma igreja, podendo ser do passado, do presente ou do futuro, ou alguma exortação para conserto da igreja também. Muitas das vezes o Senhor levanta alguém para estar levantando, né? E entregando essa profecia.
E depois disso, depois desses 3 dons aqui, aí já entra o outro grupo, que é o grupo, os dons de revelação. Esses dons de revelação, ele está englobando o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria e o dom do discernimento de espíritos. Foi o que eu falei com vocês. Vou estar explicando aqui agora mais a fundo. Esse dom de revelação, eles estão unidos também. As revelações, o dom de revelação é uma revelação também, né? E é necessário uma vida muito regrada de oração, uma vida que paga preço. Com muito jejum, com muita oração, com muita entrega. E é um alto preço. É uma pessoa que ela tem que ter uma disciplina espiritual ali bem certinha. E a hora que Deus vê, fala assim, não, ali ela tá tendo uma disciplina espiritual, ela tá dando testemunho, ela mudou a vida dela mesma, ela tá pagando preço, ela tá lendo Bíblia, ela tá me adorando, ela tá adorando em espírito e em verdade, ela tá buscando, ela tá ali se movendo em santidade, em conversão, em renúncia. Aí o Senhor começa a entregar esses dons. Aí de repente vem o dom da palavra de conhecimento. O que é o dom da palavra de conhecimento? É quando Deus revela a nós um fato que já existe, que traz uma surpresa, que traz a surpresa para uma pessoa. O dom da palavra de conhecimento, ele é manifesto também no momento da libertação. Na libertação ali, como eu falei para vocês, ele está no grupo da revelação. No momento da libertação, que alguém está fazendo a libertação de uma pessoa, às vezes a pessoa está ali fazendo uma expulsão de um demônio, naquele momento que a pessoa manifestou, e uma pessoa que está do lado como intercessora, que está intercedendo, de repente Deus, o Espírito Santo, fala para ela, olha, essa pessoa na infância ela foi abusada. Aí naquele momento ali é revelado um cativeiro ao qual o inimigo está conseguindo prender e a pessoa não consegue se soltar das amarras e das correntes. Aí a pessoa vai, que está fazendo a libertação, vai e fala, demônio, vai e chama ele pelo nome. Você foi molestada, né, quando você foi pequena, quando era criança. Aí naquele momento ali o demônio ele é revelado, ele não consegue mais ficar escondido. Por quê? Porque a palavra de conhecimento veio sobre a vida do intercessor. O intercessor lembrou a pessoa que está ali fazendo a libertação. Se ela própria não tiver também recebido, porque no momento em que a gente está orando por alguém, o Espírito Santo vai colocando palavras na nossa boca, a gente não sabe por que a gente está falando. A gente começa a ir no casamento, vai em várias áreas, estupro, aborto, e começa a tocar em vários assuntos, mas é o próprio Espírito Santo que está trazendo. Aí depois que passa todo aquele processo, a pessoa fala assim, meu Deus, você falou algo que estava no meu oculto. Eu nunca contei para ninguém que eu fiz aborto, eu nunca contei para ninguém que eu fui estuprada. Aí a pessoa fala, não, é Deus sim, é Deus que está falando na boca dessa profeta, dessa serva dele. Então, essa é a palavra de conhecimento, que está nesse âmbito de revelação, que ela está enquadrando neste grupo de revelação, entendeu? Eu contei para vocês que no dia que eu estava fazendo aquele propósito de silêncio, lá no início da live, na minha segunda live, eu estava sem poder falar. Meu marido perdeu a chave dele aqui dentro de casa. E eu falei, como que eu falo? E eu fui, sentei na beirada da minha cama, eu já estava entrando, as meninas já estavam no devocional de 6 horas que a gente faz. E eu falei pra elas que ele tinha pedido a chave, fiquei calado, desliguei meu microfone, desliguei a câmera e sentei na beirada da cama e orei. Falei com o Espírito Santo em espírito. Falei, Espírito Santo, mostra onde está essa chave, essa carteira, quer dizer, a chave não, perdão, gente, é a carteira dele que tinha perdido. Me mostra onde está essa carteira dele. Por favor, Pai. Aí o Espírito Santo foi e falou, claro, dentro de mim, assim, ó, muito forte, tá lá na rede. Porque ele chega do serviço, às vezes, à noite, ele deita na rede, fica lá na área, e depois que ele levanta, ele enrola a rede, dobra e coloca ele só no lugar onde está um gancho. E ele tinha deitado na rede, aí eu fui com gestos até ele, apontando para a rede, para ele olhar na rede. Porque ele já tinha revirado essa casa, aí já tomou conta, porque ele já tinha ficado nervoso, já estava documento, já estava quase na hora dele sair para o serviço, para trabalhar, aí já estava ficando nervoso, aí eu fui e apontei, porque eu não podia falar, porque eu estava de jejum de fala. Apontei para a rede. Aí quando ele desenrolou a rede, a carteira caiu no chão. Quem que me contou que estava lá? Quem que me lembrou que essa carteira estava lá? Se não é o Espírito Santo, minha querida, só lamento por você que não acredita, porque eu sei quem habita em mim. Foi o Espírito Santo que me revelou que a carteira estava lá dentro. Até porque eu estava aqui, eu não vi, ele me lembrou, ele falou dentro de mim que ele estava na rede, foi muito claro, muito claro. Então é por isso que nós precisamos estar em jejum, estar pagando preço, para que a gente consiga ouvir essa voz
fluente falando com nós, nos direcionando em tudo aquilo que nós precisamos. Ele é vivo e ele habita dentro de mim, dentro de você. Basta a gente dar lugar que ele manifesta o poder dele através da nossa vida e ele se revela a nós. As pessoas que ainda não têm entendimento, que ainda estão presas ali, mas como que eu escuto a voz do Espírito Santo? Como que eu escuto Deus falar comigo? Que ainda não experimentou. Deus, ele fala de várias formas. Ele fala através da palavra, ele fala através de um louvor, ele fala através de um irmão, ele fala através de você, dentro de você. Para quem tá ligado, né? Quem tá alinhado com o Espírito entende. Então, é esse dom da palavra de conhecimento. Agora vem o dom da palavra da sabedoria. Quando a gente fala em sabedoria, de quem que a gente lembra? Eu lembro do rei Salomão. Quando ele chegou diante de Deus, Deus falou para ele, pede o que quiser. O que ele pediu? Sabedoria e conhecimento. E em certa feita, Salomão estava no seu reino, no seu trono, e chega duas mães diante dele. Uma mãe reclamando porque o filho estava morto, e a outra falando que o filho estava vivo, e a mãe que o filho estava morto estava dizendo que o filho que estava vivo era dela, mas ela tinha dormido em cima da criança e a criança tinha morrido. A outra que estava falando que o filho que estava vivo era dela, só porque não era. Aí elas ficaram na frente do rei. Não, o filho é meu, não é meu, o filho é meu, o filho é meu, porque ela queria o filho da outra que estava vivo. Aí Salomão, tomado de sabedoria, o que é que ele falou? Pois bem, vou resolver. Traga minha espada, que eu vou dividir a criança no meio, cada uma fica com a parte. Aí uma das mães levantou imediatamente, o que é que ela falou? Senhor, por favor, não faça isso. Pode dar o meu filho para ela. Porque só uma mãe abre mão para manter um filho vivo. E a outra falou que seja feita a sua vontade, nem para mim nem para ela, cada uma pega metade. Por quê? Porque ela não tinha amor na criança. E naquele momento o rei Salomão, ele teve a sabedoria de discernir quem era a verdadeira mãe. Ali ele entendeu quem era e mandou entregar a criança para a verdadeira mãe. Isso é uma sabedoria. Sabe quando você, às vezes, eu não sei se você experimentou já de estar movido em sabedoria, que alguém chega diante de você e fala assim, nossa, eu sinto a paz quando eu converso com você, você tem a palavra exata que eu preciso na hora certa, uma direção que você me dá que eu não consigo encontrar com ninguém. Aqui, deixa eu te falar uma coisa, você já está se movendo em sabedoria. Você está sendo usado porque é um dom que o Espírito Santo coloca sobre a nossa vida. É o dom de sabedoria. Porque tem hora que você fala coisas com alguém que você não sabe por que você falou. Nossa, mas como que eu falei? De onde que eu tirei isso? Ou você vai orar por alguém e você começa a falar algumas coisas e você fala, meu Deus, como que eu falei tanta coisa? É a sabedoria do Senhor que vem sobre a sua vida, também se movendo nesse grupo de revelação e traz coisas, às vezes, que a pessoa está vivendo só no íntimo dela. Oh, minha amada, minha irmã, o Senhor manda te dizer agora que a provisão está chegando na sua casa, que a restauração está chegando, que a sua saúde vai ser revigorada em tal área, assim. De onde que vem isso? De Deus, do Espírito Santo, dos dons que o Espírito Santo tem disponíveis para nós usarmos. Esse é o poder do Espírito Santo. Esses são os dons que ele entrega para nós. Então deu para entender a sabedoria, como que funciona. E também o dom do discernimento de espíritos, foi o que eu estava falando. Eu comecei falando de ambiente, mas o dom do Espírito Santo ele vai muito além disso. O dom do Espírito Santo, no discernimento de espíritos, ele revela para você o oculto e o escondido ali naquele momento, ali, naquela movimentação. Ou também, pasmem, espírito de religiosidade, sai fora agora. Porque eu vou te falar. Porque o espírito de discernimento de espíritos, às vezes, o que ele faz conosco? Ele faz a gente entender quando alguém está sendo falso conosco. Você tem a impressão que você está até ouvindo o que a pessoa está pensando. Maria Luísa, a paz, seja bem-vinda, shalom. Você tem a impressão que você está ouvindo até o que a pessoa está pensando. A pessoa está aqui sorrindo na sua frente, está falando algo, e você sabe que é o contrário, não é nada daquilo que ela está demonstrando para você. Porque tem um espírito que está atuando ali por trás, um espírito de falsidade, um espírito de engano, um espírito de mentira. Alguém que está desejando mal, ou alguém que está te invejando, alguém que entra dentro da sua casa, quando você mostra... Lola, boa noite, shalom, seja bem-vinda. Quando alguém entra dentro da sua casa, você fala assim, nossa, comprei um móvel, comprei uma geladeira, vou te mostrar. A pessoa fala, nossa, é legal, bacana, né? Inveja pura, porque queria o que você conseguiu. Tá ali sorrindo pra você e tá te apunhalando pelas costas.
E tem a pessoa que tem a sensibilidade, a pessoa sai, a pessoa fica doente, prostrada, com dor de cabeça, mal-estar, mas não entende. Por isso que nós temos que nos mover, nós temos que ter essa percepção. E o Espírito Santo, ele tá aí para estar dando essa revelação para mim, para sua vida. Para quê? Para que a gente esteja em alerta, porque isso também é uma arma espiritual contra as trevas. É como eu falei para você, às vezes você tá na sua casa, de repente o ambiente começa a mudar a atmosfera e começa a vir aquele peso e começa a vir discórdia, contenda dentro de casa. Do nada você tá bem, de repente começa a vir. Você fala, tem alguma coisa de errado aqui, tá me cheirando mal. Se você tá ligado na vida dele, se você tá conectado com o Espírito Santo e você é uma guerreira nata, você levanta e vai guerrear. Você já começa a expulsar tudo aquilo que está tentando entrar na sua vida, está trazendo discórdia na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, levando seus filhos para desobediência também. A gente tem que ter esse entendimento. É para isso que o discernimento dos espíritos funciona. Quando alguém, se você tem ministério, se você trabalha numa igreja e você está vendo alguém ali dando um showzinho, e se você estiver conectado com o Espírito Santo, você sabe se é espírito de engano, se é fingimento ou se é manifestação real. Ou se é também um poder do Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas têm medo de discernir porque tem medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Mas muitas das vezes pessoas estão dentro da igreja, orando em línguas, pulando, salteando, e não é Espírito Santo. O Espírito Santo, ele serve também para revelar isso. E nós precisamos nos mover em espírito para que a gente tenha esse entendimento e essa visão espiritual. A Patrícia falou assim, ó. E às vezes você vai comentar alguma coisa com alguém e de repente o Espírito Santo te manda calar. Também. Isso também é discernimento. O Espírito Santo te fala e te alerta. Por quê? Porque ele está vendo além do que nós vemos. É outra coisa. Por que que o Senhor me direcionou? É o Espírito de Sabedoria, sim, Patrícia. Por que que o Senhor me direcionou a fazer esse propósito? 4 vezes esse ano eu fiz um. Eu tenho mais 3 propósitos para mim fazer de 7 dias de silêncio e pé descalços. É lógico que eu estou copiando um exemplo, sim, porque eu estou me inspirando na minha apóstola que ensinou a falar para a gente fazer esse propósito, porque traz uma mudança, uma ruptura na nossa vida. E eu preciso disso. Eu preciso disso, por quê? Porque eu estou trabalhando com voz, eu estou aqui usando minha voz, eu estou manifestando a minha voz. E eu preciso estar mais conectado com o Espírito. E também para a minha vida, no meu cotidiano aqui natural, no dia a dia. Eu preciso estar manifestando, me movendo nesse discernimento. Então eu preciso pagar um preço maior. Então, é para isso que funciona. Deu para entender? O Espírito de sabedoria, palavra de conhecimento, e o dom da palavra de conhecimento, o dom da sabedoria. Eu acredito que deu para dar uma entendida a fundo. Se você chegou atrasado, depois você vai pegar essa live e você vai assistir novamente, porque vai ficar gravado aqui. Amém? Agora eu vou para o outro grupo, que é o último grupo, que é os dons de poder. É os dons de poder. E agora, nesse dom de poder aqui, não cabe religiosidade. Não cabe. Você sabe por que não cabe religiosidade? Porque para se mover nesse dom de poder, você tem que ter o dom da fé. E o que significa o dom da fé? É você acreditar 100% em Deus. É você acreditar no senhorio e no poder que Ele tem. É você acreditar que Ele não é qualquer Deus, que Ele não está limitado somente a 66 livros da Bíblia. É você acreditar que Deus, Ele ressuscita mortos, é que Deus, Ele faz perna crescer, que Deus, Ele move montanhas, que Deus, Ele multiplica pão, que Ele multiplica peixe. É você entender quem é esse Deus que você diz que serve e que você diz que é filho. Essa é a fé, o dom da fé. E esse dom da fé é Ele que coloca em mim e coloca em você também. É um dom, tem uma fé que excede, ultrapassa todos os limites do raciocínio humano. É uma fé sobrenatural. Às vezes nós precisamos sair da razão humana para poder entender quem é esse Deus. Esse é o dom da fé. Ela serve para trazer ânimo e esperança para as pessoas. Serve para trazer um otimismo muito grande em Deus. Para executar qualquer prodígio, qualquer sinal, qualquer maravilha. É o que eu falei de mover montanhas, fazer crescer olho onde não tem olho. Não sei se vocês já ouviram. Crescer orelha onde não tem orelha. Crescer perna onde não tem perna. Gente, eu não estou falando de coisa fora da casinha, não. Eu estou falando do meu Deus, do meu Senhor dos Senhores, o Criador do céu e da terra. Que Ele é poderoso sim para fazer todas as coisas. E eu acredito
É aquele que abre o ouvido, que tira e abre a visão daquele que está cego. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar um milagre na sua frente. Mas eu já tive. De ver uma pessoa levantada de uma cadeira de rodas. De ver um surdo ouvir, de ver um cego enxergar. E se você não viu, deseja, almeja isso de todo o seu coração. Que Deus vai proporcionar uma oportunidade para que você veja. Para que você esteja. Mas não seja incrédulo. Você tem que entender quem é esse Deus. Você tem que entender quem é esse Deus. Então, essa fé, ela é um combustível de todos os outros dons. Porque sem fé, como que eu vou acreditar no discernimento do Espírito se eu não estou vendo? Sem fé, como que eu vou entender que Deus está derramando sabedoria para mim falar algo para alguém? Sem fé, como que eu vou interpretar uma língua que eu nem sequer tenho entendimento que língua é essa? Sem fé, como que eu vou receber a palavra de conhecimento e eu vou ter coragem de falar, olha, o Senhor está me mostrando aqui que você, quando tinha 16 anos, você fez um aborto. Teve sangue derramado, é por isso que tem uma legalidade que o diabo está atuando na sua vida. Vocês estão entendendo por que é necessário ter fé? Por que ela move todos os outros dons? Sem fé, como que eu vou ter variedade de línguas e interpretar essas línguas também e ter o dom de profecia? Como que eu vou ter coragem de levantar na igreja e falar, assim te diz o Senhor, se o Senhor mandar? Eu tenho que ter fé. A fé, ela move todos esses outros dons. E também depois vem o dom de cura. Foi o que eu falei aqui, dos milagres, mas ele engloba também o dom de cura. É você impor a mão sobre os enfermos. Levanta e anda. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A fé também, ela manifesta no dom de cura. Porque se eu não tiver fé suficiente e eu ver uma pessoa ali no leito de morte, o Senhor me dá discernimento de espíritos, e eu entender que tem um espírito de morte atuando ali naquele momento, e que não é o momento da morte daquela pessoa, e tem algo espiritual contrário ali, atuando, e o Senhor me deu autoridade para eu chegar e repreender. Sai, espírito da morte, sai agora, em nome de Jesus, essa vida. E a pessoa ser curada, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé, eu tenho que mover nesse dom. Vocês estão entendendo a profundidade do sobrenatural de Deus? Isso, Elânia, isso é tudo sobrenatural. É sobrenatural. E a gente tem que entender quem é o nosso Deus, que Ele faz. Ele faz. Se você não tiver com a sua fé abalada, comece a procurar os testemunhos, porque tem um monte de relato de pessoas que estavam no leito de morte, teve uma experiência de quase morte, que teve morta praticamente, que Jesus apareceu e foi lá e trouxe ela de volta. Tem muitas experiências de pessoas que estavam cegas e Jesus deu a visão novamente. Pessoas que estavam no leito de hospital, Jesus foi lá e curou. Depois a pessoa vai lá e fala assim, entrou um homem aqui. Não, eu não vi ninguém, como assim? Tem um monte de relato de pessoas que foi lá e impôs a mão, ministrou uma unção que despedaça todo o jugo, que quebra toda a lança, e curou através da mão de alguém, de alguma pessoa que se colocou, né, entre Deus e entre o sobrenatural aqui, pagou o preço e se colocou como ferramenta para ser usado. Tem muitos relatos. Mas também você não pode estar vestido de incredulidade, porque senão você não vai acreditar em nada. Se você não tiver fé. Entendeu? Por que precisa de fé? Aí depois vem o dom de sinais e maravilhas. O dom de sinais e maravilhas... Não, peraí, deixa eu só ler o tópico aqui de curas. Fala assim, serve para qualquer tipo de enfermidade. Porém, geralmente, quem tem esse dom opera mais em determinadas áreas. Para se mover em curas, precisa de muita fé e resiliência. Por quê? Porque às vezes eu vou orar por alguém, por cura, e a pessoa não vai ser curada. E eu não posso ser frustrada por isso. E já aconteceu comigo, gente. Eu já orei para a pessoa ser liberta, para a pessoa ser curada. Não aconteceu nada. E depois foi outra pessoa ali, orou, e a pessoa foi curada. Eu não posso me frustrar, porque eu sei quem é o meu Deus. No momento certo que Ele quiser, Ele vai me usar. Porque vocês lembram lá do vaso? Que Deus usa como Ele quer. Entendeu? Tudo isso foi tudo intencional, a palavra que eu trouxe inicialmente aqui. Então Deus, Ele usa como Ele quer. Os dons é dele, é concedido pelo Espírito Santo. E não significa que eu não tenho dom. Às vezes eu estou ali orando por uma simples oração para alguém, a pessoa fala, nossa, eu tinha uma dor no meu estômago, eu tinha uma dor aqui na minha barriga. Nunca mais essa dor apareceu, sumiu. E aí? É dos mínimos. Às vezes eu vou precisar orar por alguém 50 vezes e eu não vou ver.
Mas na 51, Deus vai lá e levanta uma pessoa paralítica. E aí? Se eu tivesse desistido? Vocês estão entendendo como que funciona? E tem pessoas que elas são mais usadas no dom de curar ouvido, de abrir ouvido, de visão. Tem pessoas que são curadas no dom de pessoa que tá sofrendo em cima de uma cama, entrevada. Pessoas que têm um dom para curar coluna. São várias áreas. Deus usa como Ele quer. O dom é dele, é Ele que decide como Ele vai usar. Nós estamos aqui somente a serviço dele para ser usado como Ele quiser. Nós temos que ter esse entendimento. Gente, a minha hora tá estourada. Eu vou falar aqui do dom de maravilha rapidinho aqui, porque já deu 1 hora. A gente vai empolgando, né? É gostoso falar das coisas de Deus. Então aqui, ó, o dom de milagres, de maravilhas. É quando você ora e coisas se transformam em ouro. Acontece. Tem manifestações de pó de ouro, pedras preciosas e tudo que transmuta. Multiplicação e movimentação da matéria. Somente Deus pode fazer isso. Ele pode fazer isso através de uma pessoa sim, uma pessoa que estiver movida através deste dom. E ela ora e de repente a pessoa está ali com obturação. Aquela obturação negra, aquela obturação vira ouro. A pessoa está carregando uma bijuteria, vamos supor, um anel de prata assim, aí de repente ele fica dourado. Aí de repente a pessoa está orando e ela olha, as mãos dela estão cobertas de pó de ouro. Às vezes acontece manifestação de pedras, uma perna mais curta do que a outra, uma perna cresce, um braço cresce. Vocês já ouviram falar em muitas dessas coisas. Aí você me pergunta, mas para quê? Qual é o intuito disso? O intuito é para os incrédulos. Às vezes Deus faz isso para poder mostrar para os incrédulos quem Ele é. Quem é esse Deus? Deu para vocês entenderem mais ou menos isso? Sinais e maravilhas é profundo também, é tremendo. Imagina você tá ali orando e de repente cair pedra preciosa, alguma coisa desse tipo aí. É tremendo. Deus, Ele pode. Eu não limito Deus de jeito nenhum, porque eu sei quem Ele é. Entendeu? E eu espero que você também saiba. Eu espero que essa palavra tenha trazido algo de bom, entendimento para sua vida. Não saia daqui antes de receber oração. Vou estar orando pela sua vida. Agora, neste momento, você que ficou aqui, você pode ter certeza que você, enquanto eu estava aqui ministrando, o Espírito Santo já estava movendo em seu favor. Se você demonstrou desejo no seu coração de atuar em algum desses 9 dons, o Senhor é fiel para derramar sobre a sua vida. Basta você crer e exercitar a sua fé em nome de Jesus. Amém? Então eu vou estar orando agora e abençoando a sua vida para me finalizar essa live que já passou de 1 hora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, eu quero te render graça, louvor, adoração. Eu quero declarar o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é tremendo, Pai. O Senhor é poderoso. Pai, eu te amo, eu te amo. Tudo isso aqui é para o Senhor. É tudo para enaltecer e engrandecer o teu santo nome. É tudo para trazer esclarecimento para aquele que ainda não teve. Tudo é para trazer acesso para aquele que ainda não conseguiu acessar. E eu quero apresentar a vida, Pai, de todo aquele que assistia essa live, de todo aquele que aqui se manteve do início até o final. Eu peço que o Senhor derrame uma porção especial para todo aquele que esteve aqui, porque exercitou a sua fé. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo, derrama, sopra sobre a vida deles agora, Pai, os dons ministeriais, os dons sobre a vida daquele que necessita orar em línguas, ter variedade de línguas, ter revelação, tudo aquilo que eles estão almejando, que o Senhor possa sondar agora, Pai, que o Senhor possa derramar uma porção sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, se o Senhor quiser também manifestar sinais e maravilha, colocar pó de ouro na mão deles, que assim seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus, eu tenho fé para crer que o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. E é no nome de Jesus que eu apresento a vida de cada um que aqui está. Que o Senhor passe em revista na casa deles, em todas as áreas. Que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua glória, a tua cura, a restauração, batismo com o Espírito Santo, oração em línguas, mover nos dons. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. E eu sei que é tudo sobre o Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu te louvo, te bendigo e te agradeço. Poderoso és tu. Glória seja dada a ti. Amém? Se você crer, fala amém. Glória a Deus. Deus abençoa cada um de vocês. E até sexta-feira. Eu vou estar trazendo a última live para encerramento. Semana que vem eu vou estar entrando em cura interior, cura da alma. Amém? Fica ligado aí, não perca. Deus abençoe a sua vida.